Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, dando continuidade aos nossos estudos de Estatuto do Desarmamento, dando continuidade aos pontos cruciais para a sua prova, tá? Pontos cruciais para a sua prova, pontos de extrema importância. Pode colocar na tela, vamos lá. Próximo ponto, então, é posse de munição sem arma, tá? Posse de munição sem arma. Seguinte, se você verificar o estatuto, olhando para a letra da lei, a posse de munição sem arma é crime do estatuto. Perfeito? Posse ou porte de munição sem arma é crime do estatuto. Olhando, verificando o próprio estatuto. Porque se você olhar o 12, o 14 e o 16, que tratam desses crimes relacionados à munição, eles falam possuir ou portar a arma de fogo, acessório ou munição. Não é arma de fogo e munição. Arma de fogo, acessório ou munição. Então, por uma interpretação literal, se você só tiver com a arma, é crime. Se tiver só com acessório, é crime. Se tiver só com a munição, também é crime. Ok? Se tiver só com a munição, é crime. Possuir somente a munição é crime. Cuidado com um detalhe, cuidado com essas informações que podem cair em prova. Pode colocar na tela. Entende o Supremo que a posse de munição sem arma configura delito do Estatuto. Perfeito. Tá? Perfeito. Configura sim. Aí você vai perguntar assim, professor, mas eu já ouvi dizer, já ouvi dizer que isso aí é insignificante. Cuidado com as informações. Saiba trabalhar as informações. Vamos lá. Não estou tirando onda, mas comigo. Celular aqui, um iPhone de boa, tranquilo. A pessoa vai lá e me furta o meu iPhone. Tô fazendo comercial não, tá? Ela vai lá e furta. Isso é crime? É, furto. Ah, mas eu já ouvi falar que existe insignificância no furto. Sim, existe. Cuidado com as informações. Quando eu te digo que se aplica insignificância a alguns delitos, não quer dizer que o delito deixou de existir. Quer dizer que, a depender do caso concreto, eu posso aplicar insignificância. Então, quando você vai falar assim, posse de munição é crime? Não, é insignificante. Não, não é isso. Posse de munição é crime. Posse de munição é crime. E a depender do caso concreto, eu posso aplicar insignificância. O Supremo já aplicou insignificância no porte de pingente. Na posse de pingente, a pessoa estava portando, na verdade. Porte de pingente. O STJ, em 2019, já aplicou insignificância na posse de munição. Ou seja, diante dos tribunais, é possível aplicar insignificância, para o STJ não é totalmente uníssono, não. O Supremo já aplicou, o STJ já aplicou, mas dentro do STJ essa matéria é divergente, é vacilante. Quando eu falo vacilante é porque ela vacila. Ou ela uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Existem diversos julgados do STJ dizendo que não se aplica insignificância no desarmamento. Supremo aplica. Só que o próprio STJ também aplica em alguns casos. Ou seja, não é uma matéria totalmente uníssona. Todo mundo fala a mesma coisa. Não. Mas, se quer na sua prova dizendo que é possível a aplicação da insignificância no porte de munição sem arma, na posse de munição sem arma, você vai falar, ok. Supremo já deu para o porte, STJ para a posse. Tudo bem? Mas posse de munição sem arma continua sendo crime. Continua sendo crime. O Supremo deu a insignificância para um pingente. O STJ deu para 4 munições. Mas a pessoa é encontrada com 20 munições. Será que vai ser aplicada a insignificância? Muito provavelmente não. Tá? Muito provavelmente não. Ok? Tranquilo? Na tela. Muito bem. Arma quebrada. Arma inapta. Tá? Arma quebrada, arma inapta. Deixa eu ver se eu coloquei a informação. Tá aí, coloquei a informação. Demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou de possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico em calamidade pública, tratando-se de crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Aqui o texto, isso aqui é jurisprudência em tese do STJ, ele te dá até o fundamento. Então, caindo na sua prova, fique esperto, fique esperta. A arma totalmente quebrada, inapta, demonstrada por laudo pericial. Lembrando que o laudo pericial é dispensável, né?
Mas arma totalmente quebrada, totalmente inapta, demonstrada por laudo pericial da arma. É fato atípico, tanto porte quanto posse. Professor, qual é o fundamento para ser fato atípico? O fundamento que é crime impossível por ineficácia absoluta do meio de execução. A ineficácia absoluta do meio. Qual meio? Meio de execução. Tudo bem? Tranquilo? Então, arma totalmente inapta, arma totalmente quebrada é crime impossível. Perfeito? Tranquilo? Arma sem... Olha, tem que saber interpretar, né? Arma sem munição. Arma desmuniciada. Professor, a arma quebrada não dispara. A arma desmuniciada também não dispara. Não tem munição? Cuidado, a arma desmuniciada é crime. A arma desmuniciada é crime. É crime do estatuto. Ela é capaz de atirar. Naquele momento não, mas ela é capaz de atirar. Perfeito? Se não todo mundo fosse encontrado com a arma, ele escondia a munição. Se ele conseguisse dar um jeito na munição, ele não ia ser punido. Arma desmuniciada é crime. Arma quebrada, arma inapta, comprovada por laudo pericial, não é crime, é fato atípico. Qual é o fundamento? Crime impossível por ineficácia absoluta do meio de execução. Tudo bem? Tranquilo? Só aquele detalhe que eu gosto de sempre afirmar, prevalece no STJ, que a arma desmuniciada não constitui causa de aumento do roubo. Tudo bem? É roubo simples. Prevalece no STJ que a arma desmuniciada é crime do desarmamento, mas não é aumento do roubo. Tá? É crime de desarmamento, mas não é aumento do roubo. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante, vamos à nossa tela. Próxima observação. Aqui é só questão de prova, tá? Presta muita atenção, aqui é só questão de prova. É só questão de prova. Questão aí do princípio da insignificância. Questão do princípio da insignificância. A apreensão de... Isso aqui é próprio STJ. A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento da tipicidade da conduta, diante da ausência de disposição ao risco, ao bem jurídico tutelado pela norma. Ou seja, a STJ está dizendo, olha, é possível aplicar insignificância na apreensão de ínfima quantidade de munição. O Supremo também já... Isso aqui é STJ. O Supremo também já aplicou. Quando da apreensão de uma munição como pingente. Lembrando, para ser munição, temos que ter 4 elementos. Tá? Para ser uma munição tem que ter 4 elementos. O projetil ou projétil, tanto faz, projetil ou projétil, saiu, que a gente chama vulgarmente de ponta. A ponta ou projétil é aquela que vai ao corpo da pessoa, ok? A cápsula, que é a parte de fora, também chamada de estojo, a pólvora que fica dentro da cápsula e a espoleta que fica ali na pontinha, na parte de baixo. A espoleta. Com a junção desses 4 elementos, eu tenho uma munição. Se a pessoa... Aí vem o detalhe. Se a pessoa for encontrada com uma munição de manejo. O que é uma munição de manejo? Uma munição de manejo é uma munição sem pólvora. Ela não dispara. Ela serve para treinamento. Para simular pane em arma de fogo. Só para treinar. Simular ali o golpe da arma. Munição de manejo não é munição stricto sensu, porque não tem pólvora. Logo, não é crime. Não é crime você portar munição de manejo. Outro detalhe, a pessoa às vezes faz um pingente somente com a cápsula. Somente com o estojo. Ela pega o estojo, sem pólvora, sem ponta, sem espoleta, e ela faz um pingente. O pingente do estojo não é crime, porque não tem uma munição verdadeiramente ali. Aquilo não é munição, é só estojo. O que o Supremo aplicou ser insignificante foi o porte de um pingente mesmo. De uma munição mesmo, melhor dizendo. Era uma munição. Uma munição completa. A pessoa pegou a munição completa, fez um furinho lá e colocou no cordão. Ficou carregando a munição. Foi autuada por crime de porte legal de munição. O Supremo falou, chegou até o Supremo. O Supremo disse, ó, isso aí é insignificante.
Aplica-se aí o princípio da insignificância. Ou seja, em prova, é salutar que você diga que se aplica a insignificância no crime de munição desacompanhada de arma. Mas continua sendo crime. Tá? Continua sendo crime. Mas é possível a aplicação da insignificância. Assim como o furto. O furto é crime. Mas no furto é possível a aplicação da insignificância. O descaminho é crime. Mas conforme o Supremo STJ, se o valor do tributo for até 20 mil reais, é possível a aplicação da insignificância. É possível. Se for reiterado, não aplica. Se for um descaminho habitual, não aplica, mesmo que menor que 20 mil reais. Então essa é a ideia da insignificância. A insignificância, eu tenho que analisar o caso concreto. A insignificância, ela não é aplicada em abstrato. A insignificância não é aplicada em abstrato. Se eu aplicasse a insignificância em abstrato, o crime deixava de existir. Olha, furto é insignificante. Furto não existiria mais, furto é atípico. Não. A insignificância é aplicada no caso concreto. Lembrando sempre do MARI. Requisitos conforme o Supremo Tribunal Federal para aplicação da insignificância. Olhando para o caso concreto. MARI, mínima ofissividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então o MARI, você olha para o caso concreto e tenta aplicar o MARI. Opa, aplica o MARI. É insignificante conforme o Supremo. Olhando para o caso concreto. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá, na tela. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vamos ao próximo. Homicídio praticado com arma de fogo e o porte à posse. Questãozinha boa de prova. Deixa eu só ver se eu coloquei o julgado STJ aqui. Coloquei o julgado. Antes de falar do julgado, vamos comentar para você entender antes de ir ao julgado. Então a pessoa, ela pratica um homicídio. Ela vai lá e pratica um homicídio. Pergunta, o homicídio... Quando a pessoa pratica um homicídio com uma arma, ela dispara, tem um crime de disparo. Crime de disparo do artigo 15. Em relação ao disparo, o disparo de arma de fogo é um delito subsidiário. O disparo é o disparo, nesse caso de homicídio, ele é praticado como meio. Ele é um meio para o homicídio. Logo, o homicídio absorve o disparo. Tudo bem? O homicídio absorve o disparo. Só que vamos imaginar que a arma também esteja ilegal. A pessoa pratica um homicídio com uma arma ilegal. Isso não é incomum. Isso não é incomum. Pergunta, o homicídio, o crime de homicídio, ele absorve o crime de porte ou de posse ilegal de arma de fogo? Será que existe essa consunção ou essa absorção? A resposta é a resposta padrão economia. Em economia tudo depende, né? A resposta é padrão direito, depende. Então depende. O próprio STJ, em alguns julgados saídos em informativos, diz o seguinte, olha, se o crime de posse ou de porte foi praticado, posse é até mais difícil, vou explicar por quê, mas normalmente o porte. Se o porte foi praticado com a finalidade do homicídio, o homicídio absorve o porte. Ou seja, o crime de porte legal, ele foi praticado com a finalidade homicida já. A pessoa praticou o porte já querendo matar uma pessoa. Logo, neste caso, o homicídio absorve o porte. Vou te dar dois exemplos, tá? Vou te dar dois exemplos. Primeiro exemplo. A pessoa tem um desafeto. O cara ameaçou ela de morte. Fala, porque o cara ameaçou de morte, eu vou pegar ele. É melhor matar ele antes do que ele me mate. Com isso, vou lá, compro uma arma para matar ele. Compro uma arma e vou lá e mato o cara. Tá vendo que existe aqui uma contextualização? Ele comprou arma para matar, ele comprou arma e foi lá e matou. Logo, neste caso, o porte, melhor dizendo, o homicídio, absorve o porte. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão, só não mora comigo, mas imagina que eu tenho um irmão que mora comigo. Meu irmão briga. Meu irmão briga na rua. E eu tenho uma arma em casa, dentro... Né, uma eu ando comigo e a outra eu deixo em casa, dentro do cofre. O meu irmão briga na rua, fala, cara, meu irmão tem uma arma lá. E eu imagino que a senha do cofre seja uma senha que ele utiliza há muito tempo, que eu já sei qual é. Ele briga na rua, vai na minha casa, pega a minha arma
e sai com ela para a rua. Quando ele sai com a arma, ele está praticando um crime de porte ilegal. É crime de porte. A arma está no meu nome, não está no nome dele. Ele não tem porte. Eu tenho porte. Eu sou policial, ele não é. Então ele pratica o crime de porte ilegal. Ele pratica o crime de porte ilegal. Só que ele pega essa arma diretamente para matar alguém. Ele pega a arma, vai lá e mata alguém. Ele responde pelo homicídio e, neste caso concreto, o homicídio absorve o porte. Então, o homicídio absorve o porte. Perfeito? Agora eu vou dar uma outra situação. Imagine que a pessoa tem uma arma ilegal. Ela já anda ilegalmente com essa arma. Ela já fica, né, na ilegalidade com essa arma. Ela fica na ilegalidade. E aí, um belo dia, ela briga no bar e ela pega a arma e mata a pessoa. Foi um caso concreto, inclusive um caso concreto que o STJ analisou, que a pessoa já andava por 3 meses ali com a arma. E um belo dia ela brigou no bar e matou alguém com aquela arma. Opa, ela já estava 3 meses ali a caminhar com aquela arma. Ela já praticou o crime de porte ilegal de armas. E aí depois praticou homicídio em concurso. Nesse caso, não há absorção do homicídio em relação ao porte. Ela responde pelos dois. Tá? Ela responde pelos dois. Perfeito? Tranquilo? Vou até te adiantar um tema interessante. Se o homicídio, se houver absorção, né? Existe caso que há absorção e casos que não há. Imagina que eu estou te falando só dos casos que há absorção. Se houver absorção e o homicídio, olha que interessante, e o homicídio for praticado em legítima defesa, a legítima defesa do homicídio engloba o porte ilegal que seria absorvido. Engloba o porte ilegal que seria absorvido. Vou dar a pegar a situação do meu irmão, para você entender. O meu irmão está num bar e ele verifica que está ocorrendo um assalto. E neste assalto, alguém matará o colega dele, matará a esposa dele. Ele corre em casa, pega a arma e vem defender a esposa. E mata o bandido. Tá vendo que ele pegou a arma e praticou um porte legal? A minha arma ele pegou. E ele praticou um porte legal? Só que ele praticou esse porte legal com a intenção da legítima. Com a intenção da legítima defesa. E ele matou em legítima defesa. Se fosse homicídio, esse homicídio absorveria o porte. Como o homicídio é em legítima defesa, a legítima defesa do homicídio absorve o porte ilegal. Quando houver essa absorção. Em prova normalmente cai assim. Mas se não houver essa absorção, o cara tá ali andando com a arma há 3 meses. Um belo dia ele vê um assalto. E ele vai lá e protege e mata o bandido. Ele matou o bandido em legítima defesa. Mas o crime de porte ilegal já estava praticado. O crime de porte ilegal já estava praticado. Então, em tese, ele deveria responder pelo porte ilegal. Pelo homicídio não, porque o homicídio foi em legítima defesa. Mas esse homicídio, a legítima defesa do homicídio, neste caso, não engloba o porte, porque o porte já estava praticado. E às vezes, fui autoridade policial, fui delegado de polícia, e às vezes você fica com uma celeuma para resolver. Imagina que você pega o caso e fala, cara, realmente o cara só protegeu, ele pegou a arma só para proteger o pessoal. Mas a arma dele é ilegal, ele já estava com essa arma ilegal. Aí você tem que prender o cara, que defendeu as pessoas. Olha a celeuma jurídica. Celeuma jurídica não, celeuma social, né? Você tem que prender o cara que protegeu as demais pessoas e matou o bandido. E às vezes na prática, muitos PMs, autoridades policiais falam, cara, vaza. Vaza para não dar o teu flagrante da arma aí, depois você comparece, aí depois resolve. Ou fica como desconhecido. Meio que ali é juridicamente incorreto, mas é uma resolução social. Assim, cara, vou prender o cara que defendeu, que matou o bandido. Ah, mas tá praticando crime. Sim, está. O porte dele é ilegal. Outro detalhe também que é uma discussão bem antiga, e essa discussão não acabou ainda, que é, em casos de excludente de ilicitude, o delegado de polícia ele tem que lavrar o flagrante. Em excludente de ilicitude ele tem que lavar o flagrante. Então se a pessoa praticou ali em legítima defesa um crime, ele tem que lavar o flagrante, tem que prender a pessoa em flagrante. Doutrina mais clássica fala isso. Doutrina moderna, alguns doutrinadores
que são policiais, são delegados de polícia, são autoridades policiais, e até alguns doutrinadores que não são policiais, mas que defendem essa ideia, entendem que a excludente de licitude tem que ser analisada pelo delegado de polícia, pela autoridade policial. Imagine a mulher que mata um cara, a mulher sendo, ou na iminência de ser estuprada, ela mata um cara. Ela mata o estuprador. Imagine. E aí, dá o flagrante, fala assim, ó, flagrante. Chega naquele momento ali, flagrante. Tem que prender a mulher? Doutrina clássica diz que sim. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos adiante. Muito bem. Então, esse aqui é um ponto muito interessante. Tem que ficar esperto aqui. Ponto muito interessante. Um ponto muito interessante esse aqui. A conduta... Aqui um julgado de 2013 do STJ. A conduta de portar arma ilegalmente não pode ser absolvida pelo crime de homicídio. Quando é que não pode? Quando restar evidenciado a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência ou subordinação. Ou seja, o porte não será absolvido quando os crimes forem autônomos, quando não existir nexo de dependência, quando não existir nexo de subordinação, quando não existir subordinação entre os delitos. Ou seja, se houver essa dependência, se houver essa subordinação, aí há a absorção. Aí ocorre a absorção dos crimes. A absorção do homicídio para com o porte ou posse de arma de fogo. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Muito bem, esse aqui é um ponto que quando cai em prova, derruba muita gente, tá? Derruba muita gente mesmo. Muito bem. Tá aí, 2010. Julgado antigo, mas... são julgados antigos, mas é um entendimento atual, tá? É um entendimento atual. Eles são antigos, mas eu coloquei porque eles explicam detalhadamente, tá? Eles explicam detalhadamente o que eu tenho a dizer. Apesar de antigos, eles explicam de forma sublime o que eu tenho a dizer. Havendo um contexto fático único e incontroverso de que a arma de fogo foi o meio para a consumação do crime de homicídio, aplica-se o princípio da consunção. Perfeito, ó, perfeito. Os dois julgados são perfeitos. Um complementa o outro nessa explicação. De forma que você não erre mais isso em prova. Tá? Existem julgados mais recentes, mas eles dizem praticamente a mesma coisa que aí está escrita. Tá? O entendimento permanece até hoje. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. 7. Agente encontrado com múltiplas armas. Agente encontrado com muitas armas. O cara encontrado com 5 armas. Aqui temos que tomar um cuidado muito grande, até porque esse ponto aqui não é um ponto totalmente pacífico, tá? Existe um detalhezinho aqui que causa uma discussão, ok? Vamos ao primeiro ponto que é pacífico. Você pode marcar em prova com muita tranquilidade. Ao primeiro ponto. A pessoa é encontrada com várias armas de mesmo calibre. A pessoa é encontrada com várias armas de mesmo calibre. Ou todas elas de calibre permitido. Ou todas elas de calibre restrito. Todas são permitidas ou todas são restritas. Não existe aqui a mistura de permitido com restrito, tá? Então nessa primeira situação, não existe a mistura. Todas são de mesmo calibre. Ou ele é permitido ou ele é restrito. Mas ou todas são permitidas ou todas são restritas. Então vamos lá, a pessoa é encontrada com uma arma. Porte legal, uma arma na rua, ela está com porte legal. Ela é encontrada com 2 armas. Pergunta, são 2 portes ilegais ou porte legal único? 10 armas, são 10 portes ilegais em concurso formal ou crime único? Essa primeira situação, ela é mais tranquila. Essa primeira situação prevalece que é crime único. Tá? Não são 10 portes ilegais em concurso formal. Professor, com uma mesma conduta, mais de um resultado, mais de um crime. Não, aqui é crime único. Tudo bem? Crime único. Perfeito? Tranquilo? Ideia aí de crime único. Agora, se a pessoa é encontrada com várias armas, sendo que algumas são permitidas e outras são restritas. E aí? Como é que fica essa situação? Deixa eu ver se eu coloco. Deixa eu colocar na tela aqui. Pode colocar na tela. Eu coloquei aí. Deixa eu ver se eu coloquei. Primeira de baixo. Vamos ler a de baixo. Julgada aqui de 2016. A prática
em um mesmo contexto fático, dos delitos tipificados no artigos 14 e 16 configuram diferentes crimes, porque descrevem ações distintas, com lesões a bens jurídicos diversos. Ou seja, nesse julgado de 2016, o julgado final foi em 2018, ele é 14 de agosto de 2018, apesar de o agravo ser em 2016, foi entendido que se a pessoa encontrada com mais de uma arma, seja algumas de permitidas e outras restritas, lembrando, 14 é permitido e 16 é restrito, tá? Ela responde por diferentes crimes. Ela responde por diferentes crimes. Esse número 5 aqui é um entendimento de jurisprudência em teses do STJ. Só um cuidado com esse número 5 aqui. Eu vou ler ele e vou te explicar o que está escrito nele. Se ele cair em prova, você vai falar que está correto. Ó. A apreensão de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição, em um mesmo contexto fático, não caracteriza concurso formal ou material de crimes, mas delito único. Então, o julgado de jurisprudência em tese vai dizer o seguinte: olha, a apreensão de mais de uma arma de fogo é crime único. Não é concurso, nem formal nem material. Se isso cair em prova, está correto. Qual que é o detalhe aí? O detalhe é que neste julgado de jurisprudência em teses, não foi dito se as armas eram de calibres distintos, permitidas e restritas, ou se eram somente permitidas, ou somente restritas. Portanto, se isso cair em prova, está correto. Porque ele não falou se era de calibres... Porque se não falar, você não entra no mérito. Falou, não falou. Tá, ok, se não falou, eu vou ficar calado. Porque o próprio julgado não fala. Mas o próprio STJ diz que quando são permitidas e restritas, aí não é crime único. Não é crime único. Interessante, vou te dizer que essa celeuma ela não é pacificada. Quando as armas são de calibres diferentes, permitidas e restritas, a ideia de não ser crime único isso não é pacificado. Até porque, olha só, na jurisprudência em tese do STJ foi colocado isso. Isso foi colocado, dizendo que não era crime único, quando era permitida e restrita. O STJ até divergia se era concurso material ou formal. Mas foi colocado que não era crime único, na jurisprudência em tese. Só que se você for procurar lá a jurisprudência, não está mais. Interessante que eles não atualizaram a jurisprudência, mas sumiu de lá. Não atualizou, mas sumiu. Não sei se foi o estagiário que foi lá e retirou, porque quando foi colocado esse daqui, esse dizendo que é crime único, não entrou na celeuma se era arma de uso permitido e restrita. Não entrou nessa celeuma. E aí o outro entrava. Só que um falava que era material, outro dizia que era concurso formal. Só que na hora que você vai lá, tá aqui, não tá mais. Mas existem diversos julgados da STJ nesse sentido. Então hoje, prevalece que é crime único, há várias armas, mas ao mesmo tempo prevalece que se essas armas são de calibre restrito e permitido, eu tenho crime do 14 e crime do 16. Aí vai ter concurso do 14 com 16. 14 arma permitida, 16 arma restrita. Tudo bem? Tranquilo? Na prática, isso será difícil de acontecer. Ou seja, não teremos julgados para confirmar essas teses. Por quê? Porque as armas de uso restrito, a maioria delas virou arma de uso permitido. Ou seja, se uma pessoa hoje é encontrada com um revólver 22, com 32, com 38, com 32, ponto .40, ponto .45, 9 milímetros, todas essas são de uso permitido. Tá? Todas são de uso permitido. Então, a maioria das armas hoje é de uso permitido. Tá? Antigamente eram de uso restrito, viraram todas de uso permitido. Logo, será muito difícil você encontrar uma pessoa com arma de uso restrito e permitido, porque restrito ficou muito restrito mesmo. Tá? Restrito ficou muito restrito mesmo. É possível, é possível. Alguns fuzis ainda são restritos. Então, a pessoa encontrada com um fuzil, com uma pistola, vai ser uma arma de uso restrito e uma arma de uso... Pistola, em regra, é uso permitido. Né? Pistola até 1.620 joules é de uso permitido. Logo, é possível ainda, mas é muito mais difícil. Tá? Muito mais difícil. Perfeito, tranquilo. Muito bem. Esses temas são extremamente importantes para a sua prova. Daremos continuidade com eles
no próximo bloco. Eu te espero a seguir, tá bom? Tchau, tchau.